Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui no livro de Jó. Eu estava domingo na igreja e foi lido esse versículo aqui e me fez lembrar de um sonho que eu tive em 2010. E eu vou falar sobre ele e também vou contar o sonho. Então aqui eu estava na igreja e o irmão abriu aqui domingo em Jó 14 e 6, que diz assim, e 7, Jó 14 e 7. Porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus ramos. Amém? Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Então, eu me lembrei do sonho que eu tive em 2010. E eu pedi permissão ao Senhor para contar. Tem irmão aqui que sabe que eu já contei. Meus filhos sabem. Porque alguém gosta de quando vê a pessoa contar um testemunho dizer mentira. Não, eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade e não mente, Deus sabe. Então aqui em Zacarias 6 e 6 diz assim: eu pedi ao Senhor uma permissão para contar e pedi uma palavra ao Senhor. Jesus me deu essa palavra aqui. Os carros em que estão o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os brancos saem atrás dele e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíram, procuravam ir por diante dele para percorrer a terra. E ele disse: ide e percorrei a terra. E percorreram a terra. Chamou-se e falou-me, dizendo: eis aquele que saíram para a terra do norte, fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então vimos aqui 3 cavalos, né? O cavalo preto, que saía para a terra do norte, o cavalo branco que ia atrás dele, e o malhado que saía para a terra do sul. E o cavalo forte, era 4 cavalos, o cavalo forte procurava ir diante dele para percorrer toda a terra. Então, meus amados e irmãos queridos, aqui eu vou contar um sonho que eu tive em 2007, baseado aqui nessa árvore que foi cortada, né? Baseado no livro de Jó 14:7, é quase a mesma coisa. Eu tive um sonho que eu ia com meus filhos para o Amoroso. Meus filhos ainda eram ficando rapazinho, mocinha, tudo pequeno ainda, tudo adolescente mesmo. E ali na Rua da Paia, subindo, tem um morro que é a mata do eucalipto. E quando eu chegava na Rua da Linha, tem um brejinho que a gente atravessa ele, indo pela Rua da Linha, para poder ir para o Amoroso. Amoroso é uma fazenda e eu moro em Campos Frios, né? Então, em 2010, eu tive esse sonho. Eu ia passando ali, naquela passagem que eu estou dizendo, indo para o Amoroso. E no sonho, tinha uma árvore no meio daquela mata do eucalipto, tinha uma árvore que ela cresceu e passou todas as árvores. Ela ficava no meio bem grandona, passando todas as árvores. E tinha 4 homens cortando aquela árvore. E o povo de Campos Frios estava todinho lá na beira desse brejinho que é no pé da mata, embaixo, né? E eu também ficava olhando, eu ia para Amoroso, eu ficava olhando. E eles, pá, com o machado derrubando a árvore. Tinha 4 homens. 4. E quando ele derrubava a árvore, ela caía no chão com tanta força que abalava a terra. Ela abalava a terra, a força era tão grande e o baque também. E de repente surgia um ser entre uma árvore e outra. Aí aquele ser falava com uma bravura tão grande no mundo que a gente temia. Visto que derrubaram a árvore, o guardiões da floresta manda avisar que todos irão morrer. E o medo e o pavor começou a se apoderar de nós. E de repente veio uma cavalaria ali do lado do sol nascente. E aquela cavalaria era tão grande que a gente via os cavalos rinchando. E aí, quando a gente olhava, os homens que vinham na frente, eles vinham de capacete, de couraça. E vinha também com espada.
tudo de cavalo, e os cavalos tudo rinchando naquela bravura. E quando todo mundo se escondia, e eu também me escondia. Eu me escondi debaixo de um pé como que fosse um araçá grande. Só que ela estava com as folhinhas longe uma da outra. E de repente, quando ele se deparou, ele me viu. E quando ele me viu, ele disse, e você? Que aquela força tão grande que eu me tremia. Aí eu disse, ah, Senhor meu, eu ia passando, eu ia para o Amoroso com meus filhos. E eu vi todo mundo aqui olhando, aqueles 4 homens derrubando a árvore. E eu fiquei olhando também. Ele disse, viste que você falou primeiro, você será... você irá maniatar todos eles. Aí ele pegava um chicote assim, como um rei, ligeiro. Ele coisava assim na mão e me dava para eu maniatar. Só que eu via os meus irmãos da igreja, meus filhos, que não tinha nada a ver. Aí eu digo, como é que eu vou bater nos meus irmãos? Meus irmãos fizeram o que comigo? Só porque estavam olhando essa árvore. Ele dizia para bater em todos. Aí eu olhava e imaginava assim, eu dizia, meu Senhor, eu posso te fazer um pedido? Aí eu disse, meu Senhor, eu posso te fazer um pedido? Ele, faça! Era com tanta bravura que eu me tremia. Aí eu disse, deixa-me como defensora. Ele dizia, seja uma defensora! Aí ele pegava, naquele meio ele pegava e puxava a espada para matar 4 homens que tinham derrubado a árvore. Ele pegava, ia matar, ele dizia, aqueles irão morrer. Aí quando ele dizia, pegue a espada e irão matar todos os 4, foi o que tinha derrubado a árvore. Então eu pensei comigo mesmo, já que ele me pediu para ser defensora, então eu posso falar. Eu disse, meu Senhor, eu posso falar mais uma vez? Ele pode, possa falar. Fale! Com aquela bravura tão grande, uma voz tão grande, que eu temi. Eu temia. Aí eu disse assim, não leste na escritura que disse Deus, não matarás? Aí eles olhavam um para o outro, abaixavam a cabeça, olhavam um para o outro, aí dizia assim, nesse caso não podemos matar. Aonde está escrito? Ele perguntou a mim. Aí eu me embaratinei um pouco, Jesus me dê, Jesus me ajude para eu me lembrar onde é que está escrito. Aí eu me lembrei. Eu digo, é em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Aí ele dizia, então não vamos matar. Ele olhava um para o outro e eles conversavam entre si. Não vamos matar. E naquela passagem ali, eu me despertei, me acordei. Ia ser a primeira eleição de Lula. A primeira eleição não. A primeira que ele ganhou. Foi na época que Lula, faltava 3 dias para a eleição de Lula, que ele ganhou. Eu me lembro disso. Aí eu digo, eu vou votar em Lula, porque o número que eu vi era o número 13, Lula é o número 13, eu vou votar em Lula. Eu disse até assim. Aí, mas aconteceu algo na minha vida, que estava acontecendo já, e eu não sabia que aquela árvore era eu. Então eu fui embora para São Paulo, chorando, debaixo de todo pavor, de tanta agonia, tanta aflição, porque há algo na vida da gente que a gente não pode contar, mas Deus sabe. Quem mora ao nosso redor também sabe, aconteceu algo na minha vida, e eu passando por tanta coisa, por vergonha, por humilhação, por tanta coisa, eu fui para São Paulo. Só que quando eu cheguei, que eu fui para o Marechal, para casa do meu irmão, para no outro dia embarcar para São Paulo, eu estava lá chorando e fazendo um vestido para a minha cunhada. De repente, eu olhando assim, a minha máquina, que onde eu andava, eu levava a minha máquina de costura, eu olhando para ela, digo, olha Senhor, agora eu estou como Jó. Deixei trabalho, deixei tudo, deixei carro, deixei tudo, e agora eu vou somente com a minha máquina para São Paulo. Aí naquilo, quando eu olhei assim, meu irmão mora no primeiro andar, eu vi quando desapareceu a casa, os prédios, tudo, desapareceu tudo, e o mar começou lá na praia, e se ajuntou um no outro assim, que aquela maior violência que as águas chegam, subiram. Aí uma voz falou dentro do meu pensamento, não foi assim, foi dentro de mim. Aí disse assim, está vendo o tamanho e a largura do mar? Eu disse, tô, meu Senhor. Quando eu disse, tô, meu Senhor, minha cunhada foi subindo na escadaria. Ela disse, tá falando com quem, Marlene? Eu disse, eu tô falando com meu Senhor, com Deus. Ela disse, mas tu, né? Ela vai telefona para o meu irmão que está em São Paulo, né? Com aquele maior cuidado comigo, tudinho, bem. E eu fui para São Paulo, no outro dia viajei para São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, o mundo desabou para mim. Eu chorava, eu não queria comer. E uma agonia tão triste, era como que eu estivesse passando. É como que eu estivesse passando pelo Vale da Sombra da Morte, que eu ia morrer e que não tinha jeito para mim. E eu chorava, eu me humilhava. E de noite, meu irmão me chamou para ir para a igreja, Madureira, e eu fui com ele. Quando chegou lá, e o irmão falou, tudo bem, terminou o culto, nós vimos embora. Quando no outro dia, ia de novo para o culto, ele disse, bora, irmã.
pro culto novamente? Eu digo, vou não, mano. Porque lá eu vi a irmã dizendo que quem fosse hoje tinha que levar R$1, que era para ajudar na festinha das crianças. Ele disse, então me doe. Aí me deu R$2, eu fui. Quando chegou lá, aí eu tava chorando, chorando muito e orando. Aí o Senhor falou, usou o pastor, e o pastor falou para mim, mulher, volta para a tua terra que eu vou te abençoar, assim que tu pôr a planta do teu pé, porque tu estava numa guerra só, mas agora é tua e minha. Aí eu vim embora para casa, quando chegou em casa, eu disse, ô meu irmão, você viu o que aquele irmão falou? Você disse alguma coisa para ele? Ele disse, não, mano, ele é homem de Deus. Eu digo, pois se ele é homem de Deus, você viu quando ele falou para mim voltar? Ele disse, não, mano, se ele estava falando em mistério, eu digo, mas ele falou assim para mim. Aí eu contei, ele estava falando para mim assim, mulher, volta para a tua terra que eu vou te abençoar assim que tu pôr a planta do teu pé, porque tu estava numa guerra só, mas agora é tua e minha. Ele disse, apoia, então se você viu ele falar em língua portuguesa, deixa eu estar falando com você, volte. Aí ele foi no outro dia comprar passagem para mim voltar, irmão. E antes de ele voltar, aí eu disse a minha menina que ia voltar, e minha mãe, volte não, mãe, volte não, que o pai está dizendo que vai lhe matar, e aquela coisa toda. E eu comecei a chorar e orar novamente. Eu digo, Senhor, eu vou, o Senhor vai levando eu para morrer? Mas o Senhor morreu por mim, então eu não tenho que ter medo de morrer. Eu devo tudo, e o Senhor não deve nada, o Senhor nunca mereceu, e o Senhor morreu por mim. Mas mesmo assim, Senhor, amanheceu uma de manhã, aí eu fui orar. Quando eu fui orar, irmão, que eu orava, aí o Senhor chegou na minha mente e disse assim, falando mesmo dentro da minha mente, eu ouvi a voz, não era fora, era dentro. Lembra-te do sonho da árvore? Aquela árvore foi você. Tem 4 envolvidos naquela árvore, você viu? Eu disse, vi. Então ora pelo pastor, e disse o nome da pessoa que eu ia orando, pelo pastor, por aquele jovem, isso, por Corodoado e por Cicinho, que era o Cicinho da irmã Dodó. Jesus mandou orar por esses 4. E Jesus colocou um amor no meu coração tão grande e eu comecei a orar naquele dia, lá em São Paulo. Orava com tanto amor, o meu coração fervia dentro de mim. Jesus guarde ele, Jesus livre ele. Né? Eu tinha sido disciplinada por alguma coisa, né? Não vou dizer o caso, mas os irmãos sabem. Né? E quando naquela hora que o Senhor falou comigo, eu me levantei. E quando eu me levantei, eu disse à minha cunhada, era 9h da manhã. E eu ia voltar, já fazia 3 dias para me voltar. Meu irmão já tinha ido comprar a passagem. Aí eu disse, Jesus, fale comigo esta manhã, fale comigo, eu vou morrer? Eu vou morrer porque a minha menina dizia, não venha mãe, se a senhora vier, a senhora vai morrer. Mãe, não venha, não venha, não venha, que o pai diz que vai lhe matar. Olha, era tanta coisa, porque eu fui embora e ele dizia que ia me matar, se eu voltasse. Ele dizia às meninas que ia me matar. E eu, irmão, eu fiquei naquela, sem saber o que fazer. Então eu digo, Jesus, fale comigo, eu vou sair, fale comigo, use o vento, ou uma pessoa, ou uma literatura. Eu disse a Jesus, quando eu cheguei numa pracinha, em São Paulo, irmão, em Goianás. E quando eu cheguei numa pracinha, tinha uma árvore bem grande. E na raiz daquela árvore, entre uma e outra, tinha uma literatura. E a literatura falou assim pra mim. Era uma vez, tinha um rei, e o rei tinha um bobo. E ele amava muito esse bobo. Esse bobo era como um tipo de um mordomo da casa. E ele gostava muito desse bobo. E um dia ele disse assim ao bobo, eu vou lhe dar esse troféu de prata. Porque eu gosto de você, você é muito bobo. Mas no dia que você encontrar uma pessoa mais bobo do que você, então você entregue para aquela pessoa. O bobo disse, certo, meu senhor. E o bobo guardou aquele troféu na mala. Quando foi um dia, o rei, isso estava dizendo na literatura que eu achei, viu, irmão? Quando foi um dia, o rei adoeceu, pensou que ia morrer e começou a dividir seus bens com a família. Então o bobo disse, agora chegou a hora de eu entregar o meu troféu para o meu senhor, porque ele disse que no dia que eu encontrasse uma pessoa mais boba do que ele, eu entregasse aquele troféu. Então ele pegou aquele troféu, custasse a sua vida, mas ele foi levar ao rei. Quando chegou lá, disseram, olha, o bobo quer falar contigo, porque sabe que está doente, não vai escapar e quer te dar a despedida. Ele disse, manda ele entrar. E ele entrou. Quando ele entrou, ele apresentou ao rei aqui, meu senhor. Esse troféu, o senhor disse que no dia que eu encontrasse uma pessoa mais bobo do que eu entregasse ao senhor. E o rei disse, então você está me dizendo que eu sou mais bobo do que você? Ele disse, rei, meu senhor, custe a minha vida, mas hoje você é mais bobo do que eu, porque você não vai morrer, você está dividindo tudo que é seu, pensando que vai morrer. Mas o Deus que eu sirvo, ele falou para mim que eu não ia morrer. Então ali,
eu li aquela literatura e eu acreditei no poder de Deus, que aquele bobo, eu também estava no lugar daquele bobo. Todo mundo pensando e todo mundo me escarnecendo de mim, e eu pensando que ia morrer, e aquelas coisas todinha. Então eu me conformei. Mas quando foi no outro dia, eu ainda disse à tardezinha, eu disse, Jesus, eu vou de novo, quero outra literatura. E a minha menina, não venha, mãe, pelo amor de Deus, que Deus é esse? Que Deus vai trazer a senhora para morrer? E que Deus é esse? Eu dizia, não, minha filha, é o Deus que fez o céu e a terra e o mar, eu creio nele. Eu creio nele. Acontece o que acontecer na minha vida, mas o meu Deus, ele nunca deixou de ser meu Deus. Aí, de tardezinha, umas 4 horas, eu fui de novo naquela pracinha. Jesus, me dê outra literatura, confirmando que o Senhor vai me dar a vitória, confirmando que eu não vou morrer. Então, irmão, naquela tarde eu fui de novo e tinha outra literatura lá. E a literatura dizia assim: por que duvidas se eu te amo tanto? Por que duvidas? Por que duvida de mim? E começou a falar, por que duvida se eu te amo tanto? Eu te guardei, eu te salvei, eu fiz isso. E Jesus começou a falar através daquela literatura. E eu voltei, quando chegou em casa eu disse, meu irmão, está confirmada a passagem. E vim embora, irmão. E quando eu cheguei cá, em Campos Frios, a primeira coisa que eu soube a notícia foi que o pastor, Cicinho e Edierson, e não sei se Clodoaldo estava no meio, tinha ido lá para Jundiá, e quando chegou lá no caminho, o ladrão pegou eles e tomou o carro deles. Até hoje o pastor não sabe onde o carro dele está. Então, por isso que lá Deus, eu sabia que alguma coisa estava para acontecer, mas eu não sabia o que era o livramento que Deus estava dando a ele. Então foi quando eu entendi que quando Deus mandou orar com tanto amor por ele lá, Deus estava dando livramento a ele lá também. E depois Deus me fez saber que tudo que Deus manda a gente fazer, irmão, nada é em vão. Todos eles têm uma recompensa depois. E eu fiquei muito alegre. E quando chegou cá, o Senhor me disse no caminho, antes de eu ir para São Paulo, eu estava no caminho na casa do meu irmão, que tudo ele ia me dar de novo através da visão que eu tive. Eu não estava dormindo. Foi uma visão, de dia. Eu estava costurando quando eu vi o mar, tudo desapareceu, a rua toda desapareceu. Uma vez se chocou assim um com o outro. E o Senhor disse, está vendo o tamanho da largura do mar? Eu disse, estou, meu Senhor. Naquela hora, Jesus me deu o entendimento que ele ia me dar tudo de volta de novo. Jesus não só me deu tudo de volta de novo, quando ele me deu o dobro. E aqui eu vim aqui, irmão, todo mundo pelejando para tomar o meu emprego, para ficar na minha vaga de merendeira. E não teve jeito. A diretora me chamou, Marlene, eu sei que Deus é contigo. Olha, eu pelejei para botar a minha empregada. Nenzinha pelejou para ficar também com o meu trabalho e não pôde ficar. Sabe por quê? Porque o teu nome está... Só vinha o teu nome Marlene, eu botei o fax e quando vinha o nome vinha Marlene Maria Moura da Silva. E eu fui pesquisar por que era que você não estava aqui nesse lugar e o seu nome estava engavetado na gaveta de Chechel. 2 anos, ninguém sem querer lhe botar você. Estava 2 anos engavetado a sua ficha, o seu nome lá em Chechel. Mas agora você vai para Recife. Me levou para Recife, irmão, e lá eu fiz... aquele estudo que a pessoa faz, que eu me esqueço como é que diz, a entrevista lá. E quando eu acabava vim trabalhar no estado, não perdi meu trabalho. Fui para São Paulo, passei 27 dias, quase um mês. Passei um mês porque eu estava 3 dias também na casa do meu irmão antes de viajar em Marechal Deodoro. Fez um mês. Ninguém teve o direito de tomar o que é meu, porque quando Deus dá, Ele dá. Quando Deus diz, Ele cumpre. O homem falha, mas Deus, Ele não falha. E eu estou falando a verdade e não minto perante Deus que fez o céu, a terra e o mar. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Se alguém duvidar de mim, vai pagar ele. Porque ele sabe que eu estou falando a verdade. Porque muitas vezes a pessoa conta um testemunho e alguém diz, é mentira. Mas eu estou falando a verdade diante do meu Deus, que fez o céu, que fez a terra e que fez o mar, que diante dele eu não posso me esconder, nem você pode se esconder. E foi assim que aconteceu em minha vida. E eu creio que Deus nunca também vai te abandonar. Se você está passando por um problema difícil, problema que ninguém pode te ajudar, porque é problema na vida, que ninguém pode nos auxiliar, ninguém pode nos ajudar. Ninguém, nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, nem ninguém. Somente Deus. Ele pode nos ajudar e nos socorrer. Então saiba que Deus nunca te abandonará. Disse Deus que nunca te abandonará. Não tema, disse Deus, que eu estarei contigo. Não tema, povozinho meu. Se você está passando por problema, que você
vacilou ou que você fez alguma coisa, mas Deus está dizendo: eu nunca vou te abandonar, eu vou estar contigo em todo momento da tua vida, porque eu sou Deus que fez o céu, que fez a terra, e que peguei num bolinho de barro e fiz o homem, a minha imagem, então eu velo pelo que eu fiz. E além de ele fazer o homem, ele ainda soprou, compartilhou conosco um pouquinho de si, da sua partícula. Então Deus é Deus nos céus e na terra. E ai daquele que tenta impedir um servo de Deus trabalhar. E ai daquele que tentar um servo de Deus progredir na presença de Deus, porque Deus vai cobrar muito caro. Deus vai cobrar como cobrou de rei Nabucodonosor. Foi ele comer 7 anos com os bois, até entender que o Altíssimo tem poder sobre os homens e dá a quem quer. Até entender que Deus é Deus no céu, Deus na terra e Deus no mar. Até entender que diante de Deus ninguém pode mexer. E eu agradeço essa hora, essa tarde gloriosa que o Senhor me deu. E você que está me assistindo, eu só peço tão somente que peça misericórdia a Deus pelo que você está passando. Que peça graça a Deus pelo que você está passando. Porque Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Deus disse uma certa vez: pode uma mãe desamparar um filho que saiu do seu ventre? Não. Mas se esta desamparar, eu, Senhor teu Deus, nunca vou te deixar só, nunca vou te desamparar. Então lembre-se disso, que Deus nunca vai desamparar. Uma mãe não desampara seu filho, por maneira nenhuma. Mas se essa desamparar, Deus disse, se uma desamparar, porque Deus sabe que ia chegar um momento que alguma mãe ia desamparar o seu filho, como a gente vê por aí, né? Mas Deus nunca vai nos abandonar, amém? Dê um like.